jogos lúdicos, turismo e o turismo assombrado. Quando nós falamos de turismo, de uma forma bem resumida, é a saída de uma origem para um destino. Mas o turismo vai além de uma prática de lazer. Alguns pesquisadores, e eu gosto muito dessa definição em particular, de ver o turismo como um jogo lúdico. Porque é exatamente isso que nós fazemos quando viajamos, né? Nós vamos para uma viagem, nós estamos imaginando como vai ser essa viagem. E dentro dessas viagens que nós fazemos, elas têm algumas diferenças quanto à nossa imaginação, ou quanto à nossa perspectiva ou esperança devido a algumas situações que vamos vivenciar. Os jogos lúdicos, eles têm uma forma de dividir em categorias. E agora eu vou falar para vocês um pouco dessas categorias do jogo lúdico e do turismo em geral, mas também sob a perspectiva do turismo assombrado, porque eles se encaixam exatamente em algumas formas de vivenciar o turismo assombrado. O primeiro é agon. Ele vem de origem grega, significa desafio. São viagens ou são jogos que eles têm a ver com a questão de vontade de vencer. E não necessariamente uma competição com outra pessoa, mas muitas vezes conosco. Nós vamos chegar no final daquela trilha, eu vou escalar aquela montanha, eu vou conseguir chegar no topo dela ou eu vou o mais longe que eu conseguir. Quando nós falamos do turismo assombrado, o agon está muito direcionado a lugares abandonados. Então a pessoa vai, ela quer ir, ela quer saber o que tem lá dentro, ela tem aquela expectativa e ao mesmo tempo ela se coloca como meta. Eu vou entrar naquele local, eu vou fazer fotos e tá tudo bem. Eu vou conseguir entrar e sair tranquilamente. O segundo é alea. Ela vem de origem latim. Significa, para jogo especificamente, jogos de dados. Mas ela tem mais aquela direção de jogos de você arriscar. Então eu vou fazer uma viagem e eu vou arriscar vivenciar tudo que ela tem de diferente do que eu vivo no meu dia a dia. No turismo assombrado, a gente coloca muito a alea quando a gente fala de uns temas um pouco mais pesados. Então, por exemplo, sanatórios e hospitais psiquiátricos que têm uma energia mais pesada, indiferente da pessoa acreditar ou não em espíritos, em fantasmas, mas o próprio ambiente já te dá uma conotação de um ambiente pesado, pela situação que aconteceu ali no passado. E exatamente a gente vai arriscar a sorte. Eu vou entrar, vou ver se eu me sinto bem, se eu consigo ficar bem. Se eu conseguir, eu faço as fotos ou eu ando pelo local. Se não, eu vou embora. Então você arrisca, você tenta, né? Eu vou tentar ver se eu consigo me sentir bem num ambiente que tem essa energia diferenciada. O outro chama-se mimicry. Ele tem uma origem escandinava no nome, significa disfarce. Quando a gente fala de jogos de tabuleiro, nós estamos falando, por exemplo, de mímicas de RPG. Quando nós falamos de uma viagem, nós estamos falando de algo totalmente desconhecido. Hoje em dia, a gente poderia encaixar, por exemplo, nessas cidades submersas, nesses hotéis tão diferentes que a gente não tem uma noção realista disso, né? Então, como é que vai ser essa experiência? Como é que eu vou entrar num hotel que ele está na superfície e que eu posso dormir e abrir a cortina e ao invés de ver pássaros, eu vou ver baleias? E no turismo assombrado, a gente tem esse mesmo encaixe quando a gente fala do mergulho. Então, quando eu vou mergulhar, você pode, a maioria, né, você vê peixes, você vê corais, mas você pode descer e encontrar um naufrágio que ninguém sabia que existia. Você pode descer e ver uma cruz que pode ser um cemitério submerso e você pode se deparar com casas abandonadas de alguma vila antiga que submergiu. Então é você entrar no desconhecido, daquilo que vai muito além do que a gente está acostumado a ver com tanta facilidade. E essa imaginação, essa brincadeira lúdica é que torna esse tipo de jogo, na minha concepção, algo muito fantástico, né? Você está literalmente vivenciando algo que
até um passado, né, não muito longe de nós, a gente só via em filmes, né? E hoje isso é possível, tanto no mergulho, quanto para quem não mergulha, mas pode ter essa experiência com os hotéis que tem essa parte submersas, essas piscinas que você consegue mergulhar de forma tão profunda e tem todo o ambiente criado ao seu redor. E por último, nós temos o Linux. Ele vem da origem dos países galês e significa vertigem. Então, no turismo, a gente fala desse tipo de viagem quando a gente salta de paraquedas ou quando a gente vai numa cidade que ela fica no topo, por exemplo, Triora, que está bem no topo, né, da Itália, uma cidade que você sobe e consegue olhar tudo que tem à sua volta, ou quando subimos numa torre, que você tem toda aquela visão embaixo e te dá uma vertigem. No turismo assombrado tem uma conotação um pouco diferente sobre isso. O Linux, quando a gente fala de vertigem, a gente fala de cemitérios, porque não é todo mundo que consegue entrar num cemitério e se sentir bem. Tem alguns cemitérios que eles são no meio de florestas, eles têm uma concepção muito diferente do que a gente conhece, e eu vou falar mais sobre isso nos próximos módulos. Mas você entrar num cemitério, você tem uma vertigem diferente. Algumas pessoas com mais percepção conseguem sentir a energia do local. Algumas pessoas que têm um pouco de medo de uma estátua, ela acaba às vezes achando que aquela estátua se movimentou. Então, é um tipo um pouco diferente do turismo em geral, né? Então, o turismo em geral, vertigem tem a ver com locais altos que você olha para baixo e que você consegue ver o horizonte, que você consegue ver tudo que tem abaixo de você e te dá essa vertigem no sentido de altura. No turismo assombrado, não. Ele te dá a outros, não só cemitérios, mas são esses tipos de ambiente em que você não se sente tão confortável de entrar. Ah, mas eu entro em cemitério, não tem problema nenhum. Sim, eu também entro em cemitério, mas o primeiro impacto desses locais, principalmente cemitérios em que nós não conhecemos, a gente tem essa pequena vertigem de entender que ambiente é esse, aonde eu tô. Se vocês peguem, por exemplo, uma outra ideia, embora ela não seja como visitação aberta, mas pela internet dá para ter bastante noção, a ilha de Poveglia, em Veneza, Itália, é um ótimo exemplo para essa questão. Mas é uma ilha que ela está totalmente abandonada, onde a natureza tomou conta e onde os pesquisadores falam que o primeiro impacto de quando você entra na ilha, hoje ela não é mais aberta ao público, mas ela já foi, e a Marinha italiana, de tempos em tempos, vai até a ilha para saber como é que está o estado arquitetônico. Nós vamos falar dela também mais para frente. Mas dá essa vertigem de ter a noção de que as árvores estão se movimentando. Essa parte de jogos lúdicos eu acho bastante interessante, principalmente quando a gente começa a falar sobre o turismo assombrado, porque ele dá essa visão diferente, essa perspectiva diferente. Por isso que eu costumo dizer que o turismo assombrado vai muito além do que as pessoas falam dentro de uma agência. E eu sinto muita falta disso, isso é uma experiência própria, passando para vocês, para quem trabalha com o turismo, de poder oferecer essas perspectivas diferentes que encantam o cliente. E para quem está indo visitar como cliente, quem está assistindo o curso com a curiosidade, é interessante que vocês saibam que existem essas outras perspectivas, essas outras bases, para que fique um turismo um pouco mais emocionante. Além de toda a história, de toda a lenda que o envolve, ele pode proporcionar outras visões, outras situações que eu acho bastante interessante. E que a gente tem muito disso no cinema. Quando a gente assiste um filme de terror, quando a gente assiste um filme de mistério, né, a gente tem essas percepções diferentes.